melhor a gente esperar para ele perguntar em público. A dúvida dele pode ser a dúvida de outros. Então vamos lá, Leonardo, qual é a sua pergunta? Professor, o senhor tem como abrir, por favor, a aula 8? É naquela expressão da densidade de estados. Agora na densidade de estados. Essa Esse daí, gráfico no aqui slide eu tirei da Britney Spears. no slide. Peraí, acho que é no próximo slide, professor, onde mostra isso, nessa relação aí. Essa massa, e quando eu tiver calculando a densidade de estados para algum outro metal, eu vou usar essa massa, considerar essa massa como uma relativa, certo? Massa efetiva. Efetiva, isso. Sim. Ok. Aí, a segunda dúvida. Dessa expressão para densidade de estados de alguns slides para baixo. Mais um, mais um, mais um. Aqui, essa expressão de densidade de estados. Qual é a diferença dessa G de E para aquela expressão que a gente calculou? É a mesma coisa. É a mesma coisa? E esse E menos EC, que tipo é energia menos energia da Sim, banda de porque condução? isso daqui está me dando só o que eu estou calculando aqui é a densidade de estados na banda de condução do material. Então eu estou Ah, vendo uma entendi. energia só. Então o que eu quero calcular aqui é a quantidade de elétrons que estão na banda de condução. Então por isso eu levo em consideração a densidade de estados na banda de condução. Entendi. E para quando eu quiser calcular lá para o A material quantidade de todo, buracos, aí você vai fazer ao contrário, né? Vai mudar aqui por EVBM menos E. uhum, E aquela expressão lá que a gente calculou era para o semicondutor aqui, né? A isso. 0 Kelvin. Então você Ah, considera entendi. que acima da energia de Fermi não tem elétron nenhum. Entendi. Então todos os estados abaixo de F estão preenchidos e todos acima estão vazios. Ah, agora, não, agora ficou Mas claro, professor. é a mesma expressão, só que lá a gente, ao invés de escrever esse V, né, a gente substituiu esse V, que tá relacionado ao volume do cristal. Certo. E lá no, agora na lista, e é bem em cima disso, quando ele pede para a gente calcular a energia de Fermi da prata e do chumbo na questão 3, eu uso aquela massa efetiva de 1,5 vezes a massa do elétron? Na 3. Demonstra a expressão para a densidade de estados eletrônicos, assumindo a relação de dispersão. Então, é o que a gente fez em aula. O Certo, isso item tá B. ok. Utilizando a expressão do item A, calcule a energia de Fermi da prata
e do chumbo, dadas as densidades de elétrons de valência nesses materiais. Aí, para eu calcular a energia de Fermi para a chisperato e para o chumbo, eu considero essa massa efetiva de 1,5 m0? Sim. Ah, beleza, então. Mas, na verdade, eu acho que você nem precisa calcular, nem precisa assumir isso. Deixa eu... É isso aí, Leonardo. Você vai usar... Ali nessa massa, eu uso 1,5 m0, né? Esse no EF. Ah, então perfeito, professor. Essa era a minha dúvida. Uhum. Muito obrigado. Fernando. Mais alguma questão, alguém? Não? Então, vamos seguir com a aula de hoje. Bom, na aula de hoje, então, a gente segue falando de junções semicondutor-metal. Eu vou falar um pouquinho de heterojunções, né? Então, quando a gente discutiu junções PN, a gente falava de homojunções. Era o mesmo semicondutor dos dois lados, só que um era tipo N e o outro era tipo P. Agora a gente fala de junções de semicondutor com metal, que são super importantes, porque em todos os dispositivos a gente coloca um contato metálico para fazer a injeção de elétrons que vai gerar a corrente no material. Então, a junção semicondutor-metal é muito importante, né? Voltando um pouquinho num exemplo que eu fiz na última aula, então, era como você calcula a voltagem intrínseca ou a barreira de potencial numa junção PN, a partir do diagrama de bandas, que é esse que está indicado aqui, né? Então, esse diagrama de bandas, ele é muito útil, ele foi muito usado pelo Kromer, que ganhou o Nobel de 2010 pelas heterojunções. Ele fala que se você não sabe desenhar um diagrama de bandas, então você não entende o problema. Bom, então ele fala aqui, quando a junção é formada, o nível de Fermi no lado P e o nível de Fermi no lado M devem se deslocar para se alinharem. Né? Então, como no lado N, a banda de condução está perto do nível de Fermi, e no lado P, a banda de valência está perto do nível de Fermi, o resultado desse alinhamento do nível de Fermi é que as bandas se encurvam. Então, quando a banda encurva, a gente pode ver que para os elétrons na banda de condução da heterojunção, no lado P, a energia da banda de condução é mais alta do que no lado N, ou seja, o elétron não vai espontaneamente do lado N para o lado P, muito embora haja um gradiente de carga, um gradiente de concentração de elétrons, que tenderia a fazer esse movimento. Esqueçam carga elétrica aqui, eu não estou falando de carga elétrica, eu estou falando só de gradiente de concentração, né? Então,
Se você coloca um recipiente com água misturada com areia dentro de um recipiente maior, a areia vai se difundir até se espalhar de maneira uniforme por todo o recipiente. Isso é o gradiente de concentração. E não depende da areia ter... Ou sal, né? Você mistura água salgada com água doce, o sal vai se difundir até que você tenha uma mistura homogênea. Então, esse fluxo de elétrons do lado N para o lado P, ele ocorreria espontaneamente, simplesmente pelo gradiente de concentração. Só que quando a gente coloca esses materiais em contato, o fluxo para porque surge essa barreira de potencial. Então, os elétrons param de ir do lado N para o lado P, porque a banda encurva, e esse encurvamento gera uma barreira de potencial no material. Da mesma forma, buracos, né? Então, a gente pensa, eu tenho buracos aqui no lado P, e esses buracos migrariam para o lado N, né? E aí vocês olham esse gráfico e vocês falam, mas professor, olha, a barreira está descendo para o buraco. Então, não, pessoal, porque o buraco segue a lógica inversa do elétron. Então, uma barreira descendo para buraco significa uma energia maior. Isso porque no mundo real não existe buraco. No mundo real existem elétrons, né? Então, para esses buracos saírem daqui, elétrons da banda de valência no lado N teriam que vir para o lado P para que os buracos pudessem descer. Só que para os elétrons a gente vê que a barreira é positiva, então o elétron não vai sair do lado N, da banda de valência do lado N, e entrar no lado P, né? Então, por esse motivo também surgiu a barreira. Bom, a gente discutiu essa barreira nas últimas aulas em termos da diferença de energia da banda de condução no lado N e a banda de condução no lado P, ou da banda de valência no lado N e da banda de valência no lado P, ou mesmo em termos do nível de Fermi intrínseco no lado N para o lado P. Então, todas essas diferenças vão me dar EV0, que é a barreira de potencial. Aqui nesse exercício, a gente está escrevendo em termos da função trabalho do lado P e do lado N. Então, a função trabalho, pessoal, ela é definida como a energia necessária para arrancar um elétron do semicondutor e jogar ele no vácuo, né? Então, vocês diriam... O elétron, ele ou está no topo da banda de valência do semicondutor. Então, por que a função trabalho não é simplesmente a diferença de energia do topo da banda de valência para o vácuo? Por que eu estou pegando em relação ao nível de Fermi? A resposta para isso, pessoal, é que esse semicondutor tipo P, ele tem muitos buracos na banda de valência, no topo da banda de valência. Então, a energia média dos elétrons, ela está um pouquinho mais para baixo do que o nível de Fermi. Da mesma forma, se eu pego um semicondutor tipo N, a função trabalho, ela não é simplesmente a energia desses elétrons aqui que estão na base da banda de condução em relação ao vácuo, né? Eu levo em conta que é uma energia ponderada, digamos assim, já que eu tenho elétrons aqui. Então, a função trabalho, ela é dada
pela diferença de energia entre o potencial do vácuo e o nível de Fermi do semicondutor, né? E agora o que eu estou dizendo para vocês é que se eu pegar esse φn menos esse φp, essa diferença vai me dar exatamente essa barreira de potencial que se forma na junção PN, entre o lado N e o lado P. Bom, então, a gente pode escrever o φp como sendo a energia da base da banda de condução, menos a energia do nível de Fermi intrínseco no lado P, que é esse aqui, né, gente? O nível de Fermi intrínseco é esse aqui, ó. E a função trabalho no lado N, de maneira análoga, vai ser a diferença de energia entre a energia da banda de condução, no lado N, e o nível de Fermi no lado N, né? Então, essas são as funções trabalho. Pessoal, é muito importante vocês fazerem esse diagramazinho no caderno depois e se convencerem dessas igualdades todas que eu estou escrevendo. Não é nada complicado, mas é só uma questão de sentar e desenhar, tá? Para vocês verem isso com clareza. Bom, a concentração de elétrons no lado P e no lado N, a gente sabe escrever em termos dessas exponenciais. Então, a gente vai obter esses valores aqui. Agora, se eu inverto essa exponencial para escrever esse EC menos EFP, em termos desse NP0 e dessa constante multiplicativa, constante não, né? Esse fator multiplicativo NC, e substituir aqui nessa equação de cima, a gente vai obter que o EV0, que é a barreira de potencial, vai ser exatamente KBT vezes o LN de N0 sobre NP0. Né? Se a gente ainda usa as expressões que a gente obteve já para as concentrações de portadores majoritários e minoritários num semicondutor dopado, e substitui nessa equação, a gente vai obter essa outra expressão aqui, para a barreira de potencial, em termos da concentração de átomos aceitadores e doadores, e a concentração de portadores intrínsecos no material. Né? Então, eu comecei revendo esse exercício, porque esse conceito de função-trabalho, quando a gente fala de junção metal-semicondutor, ele é muito importante. Né? Então, função-trabalho é um termo pouco intuitivo, né? Você imaginar que função-trabalho significa energia para arrancar um elétron de um material e jogar no vácuo. Então, no caso de um metal, ela é bem definida, porque você tem elétrons ali no nível de Fermi do metal, então é fácil definir. Então, a função trabalho é essa altura aqui, né, de energia, entre o nível de Fermi e o nível do vácuo, né? Então, a gente viu em alguns casos, e vocês vão ver aí na lista 2, né? Eu pedi o nível de Fermi do níquel, enfim, do sódio. Nesses materiais, o nível de Fermi é da ordem de menos 3 e alguma coisa eV. Né? Sendo que 0 é o vácuo.
Então, a função trabalho desses materiais é da ordem disso, de menos 3,5, alguma coisa assim, elétron-volts. Em semicondutores, como eu falei para vocês, a gente usa a mesma definição, né? Mas ela é menos intuitiva porque eu não tenho elétrons no nível de Fermi, né? Só que como os elétrons que vão acabar sendo ejetados, eles vão ter na média essa energia aqui, do nível de Fermi, alguns elétrons vão ser ejetados da banda de condução, alguns vão ser ejetados da banda de valência. Então, na média, a gente vai obter que a energia dos elétrons ejetados é a energia de Fermi. Por isso que, mesmo para um semicondutor, a função trabalho é dada pela mesma expressão, né? Então, a gente define um outro termo que é importante em semicondutores, que é chamado de afinidade eletrônica. Então, afinidade eletrônica é a energia para pegar um elétron do vácuo e colocar no meu semicondutor. Então, em princípio, eu vou colocar um elétron no semicondutor na banda de condução dele, porque a banda de valência do material, em princípio, vai ter poucos buracos, né? Mas a banda de condução sempre vai ter muitos buracos. Então, essa é a afinidade eletrônica, e é indicada por essa letra grega aqui, tá? Então, esse E aqui é a afinidade eletrônica, e a função trabalho é indicada pela letra Φ. Bom, no metal, pessoal, a gente não tem buracos, né? Então, buracos é uma coisa que surge em semicondutor, porque a banda de condução e a banda de valência estão separadas por um gap. No caso do metal, não tem gap, então é só elétron, né? Elétrons podem ser injetados tanto de um semicondutor no metal, como vice-versa. Só que aí, nessa junção do metal com o semicondutor, a gente, de novo, vai ter um acúmulo de núcleos carregados. Sejam eles aceitadores, que absorveram elétrons que vieram do metal, ou sejam eles doadores, que perderam elétrons e doaram esses elétrons para o metal e ficaram positivos. Então, vai surgir também, numa junção semicondutor-metal, uma região carregada, uma zona de depressão, que vai gerar uma barreira. Vamos entender um pouquinho mais dessa barreira. Então, vamos considerar um semicondutor no qual a função trabalho do semicondutor é menor do que a função trabalho do metal. Ou seja, pessoal, é mais fácil arrancar elétrons desse semicondutor e jogar no vácuo do que arrancar elétrons do metal e jogar no vácuo. Então, a função trabalho do semicondutor é menor do que a função trabalho do metal. Então, nesse caso, quando eu colocar o semicondutor e o metal em contato físico, os elétrons da banda de condução do semicondutor vão migrar de maneira espontânea para o metal, né? Porque aqui no metal eu tenho um monte de estados na banda de condução dele que estão vazios ou semi-preenchidos, né? Então, o fluxo de carga espontâneo é desse semicondutor tipo N para o metal, no caso em que a função trabalho do semicondutor é menor que a função trabalho do metal. Bom, aí nesse caso, eu tenho um material tipo N, ou seja, os elétrons livres nessa banda de condução, eles vieram de núcleos que doaram elétrons para o semicondutor, então esses núcleos ficaram positivos, né?
Os elétrons que estavam aqui passaram para o metal e sobraram os núcleos positivos. Então, por ter esses núcleos positivos aqui no lado do semicondutor, um monte dos elétrons que passaram para o metal, eles vão ficar acumulados aqui no metal, mas eles vão ficar perto do semicondutor. Então, ou seja, pessoal, surgiu um potencial entre os núcleos doadores positivos e os elétrons negativos que passaram para o metal, simplesmente porque os níveis eletrônicos aqui no metal têm energia mais baixa. Tá claro isso para vocês, gente? Esse campo elétrico do que eu estou falando aqui, ficou claro? Sim. Sim. Então, pessoal, vai surgir uma barreira de potencial nessa junção, né? Então, elétrons que estiverem vindo do semicondutor para entrar no metal, eles vão passar a ser barrados por esse campo elétrico que surgiu, né? Então, o campo elétrico dos elétrons que ficaram acumulados aqui no lado metálico, ele repele os elétrons do lado do semicondutor. Então, vai parar o fluxo de carga. Então, nesse caso aqui, a zona de depressão, ela está exclusivamente no semicondutor. Eu não tenho zona de depressão no metal, né? Porque no metal, os únicos portadores que existem são elétrons. E no metal, os elétrons, eles são muito móveis, eles são muito livres. Então, surge um campo aqui, né, que tenderia a empurrar elétrons. Lembre, pessoal, a força elétrica é Q vezes E. Então, como o E aponta nessa direção, quando a gente fizer Q vezes E, significa que o elétron tem uma força que leva ele do metal para o semicondutor. Mas por que o elétron não vai do metal para o semicondutor? Os núcleos estão bloqueando os elétrons. Mas os núcleos são positivos, ó. O elétron até quer vir para cá. Então, por que esses elétrons não vão para cá? Por causa da função trabalho, professor? Por causa da função trabalho. Então, os níveis de energia aqui, pessoal, são mais altos do que aqui. Então, o elétron vai ficar perto, mas não vai para lá. É que nem aquela pessoa que quer namorar, mas não decide. Eles querem ficar perto, mas não querem casar, né? Então, assim são os elétrons aqui, nessa junção. Então, por causa disso, pessoal, olha o que acontece. Surgiu uma zona de depressão no semicondutor e não no metal. Então, surge um campo elétrico que está restrito ao semicondutor. Nesse caso aqui em particular, que eu tenho um semicondutor tipo N, com função trabalho menor do que a do metal, o campo elétrico que surge, ele aponta do semicondutor para o metal, e, portanto, ele se opõe à continuidade do fluxo de elétrons dessa região neutra para o metal. Ele faz o contrário, ele quer levar elétrons do metal para o semicondutor, mas ele não leva porque a função trabalho do semicondutor é menor do que no metal, então tem um potencial. Ou seja, a energia da banda de condução do semicondutor é maior do que a energia da banda de condução
ou do nível de Fermi do metal. Né? Aí, o que a gente falou, pessoal? Bom, o nível de Fermi é perto da banda de condução, porque isso aqui é um semicondutor tipo N. Só que agora, na zona de depressão, esse semicondutor não é mais tão tipo N assim. Ele volta a ser quase que um semicondutor intrínseco. Concordam comigo? Porque os elétrons que estavam aqui na banda de condução desapareceram. Então, esse semicondutor aqui na zona de depressão, ele não é mais um semicondutor tipo N. Ele é um semicondutor intrínseco. Concordam comigo? Sim. Então, já que esse semicondutor não é mais aqui nessa região de depressão tipo N, então a banda de condução dele vai se afastar do nível de Fermi. E a banda de valência dele vai se aproximar do nível de Fermi. Então, aquele encurvamento de bandas, aquele band-banding, que acontecia na junção, na homojunção semicondutor-semicondutor, também acontece nessa junção semicondutor-metal. Né? Longe da junção é a mesma coisa, o nível de Fermi está perto da banda de condução. E o nível de valência está longe. Mas na interface as bandas se encurvam. Então agora eu consigo ver essa barreira de potencial aqui, ó, que surgiu, de maneira muito clara. Bom, essa barreira de potencial, ela é dada pela diferença de energia entre a função trabalho do metal e a função trabalho do semicondutor tipo N. Então, essa é chamada de barreira de contato, tá bom, gente? Então, essa barreira aqui é a barreira de contato, e ela impede que os elétrons continuem migrando do semicondutor para o metal. Agora, tem uma outra barreira, que é chamada de barreira de Schottky. Né? E isso deve ter aparecido já nas apresentações de vocês, a barreira de Schottky. A barreira de Schottky, ela é no sentido oposto, é esse φB aqui que a gente desenha. Então, a barreira de Schottky é a barreira para eu arrancar elétrons do metal e jogar no semicondutor. Tá? Então, essa barreira de Schottky, ela é simplesmente a diferença entre a função trabalho do metal e a afinidade eletrônica do semicondutor. Né? Então, a afinidade eletrônica do semicondutor, ela não está aqui indicada nessa figura, mas ela é a diferença entre o nível do vácuo e a base da banda de condução do semicondutor. Né? Então, pessoal, a barreira de Schottky é essa daqui. E a barreira de contato é no sentido oposto. Vocês podem ver que elas não são iguais. Né? Então, a barreira de Schottky, se a gente usa essa expressão, φ do metal menos φ do semicondutor, que é o EV0, né? Então, se eu somo e subtraio φ do semicondutor aqui, eu vou ter φ do metal menos φ do semicondutor, que é o EV0. A afinidade eletrônica aqui é a energia do vácuo, a energia da banda de condução,
menos a energia do vácuo, né? Como a gente colocou aqui o φ do semicondutor, o φ do semicondutor é o nível de Fermi menos a energia do vácuo, então a energia do vácuo vai se cancelar aqui, né? E a gente vê, então, que a função, a barreira de Schottky, ela é maior do que a barreira de contato, né? Porque esse C menos esse EFN, que é o nível de Fermi da região N, isso daqui é maior do que zero. Então, a barreira de Schottky é maior do que a barreira de contato. Tudo bem? Vocês vão ter que fazer essa continha que eu fiz mentalmente aqui, para se convencerem, mas ela não é nada complicada, tá bom? Mas, gente, lembre-se que a matéria tem um TPI, né? O TPI da nossa matéria é 404, significa 4 horas em casa para cada 4 horas de aula comigo. Então, usem o TPI de vocês para abrirem essas contas com cuidado. Muito bem. Então, agora vamos ver o contrário. O que acontece quando eu tenho um semicondutor tipo P ligado com metal? Então, aqui nesse caso, eu estou pegando, considerando que a função trabalho do semicondutor é maior do que a do metal, né? Ou seja, os elétrons tenderiam a passar espontaneamente da banda de condução ou do nível de Fermi do metal para a banda de valência do semicondutor, simplesmente porque os estados aqui têm energia mais baixa do que no lado metálico, né? Então é a mesma coisa, os elétrons vão começar a fluir do metal para a banda de valência do semicondutor, eles vão aniquilar os buracos que tinham aqui nesse semicondutor tipo P, e o que vai sobrar, então, é um monte de núcleo aceitador, porque eu tenho um semicondutor tipo P, então o que sobra é um monte de núcleo aceitador negativamente carregado na interface do semicondutor com o metal. Então, aqui vai surgir um campo elétrico, né? O campo elétrico sempre aponta do sinal mais para o menos. Então, significa que esse campo elétrico ele vai tender a jogar elétrons do lado P para o metal e barrar que mais elétrons fluam do metal para o semicondutor, né? Então, esses núcleos negativamente carregados que ficaram aqui no semicondutor impedem que mais elétrons do metal entrem no semicondutor, né? Então, a gente vai ter uma zona de depressão aqui no semicondutor de novo. A concentração de portadores livres nessa zona de depressão é pequenininha. Então, a banda de valência na região de depressão, ela vai se afastar do nível de Fermi, porque aqui já não é mais um semicondutor tipo P, e a banda de condução vai se aproximar do nível de Fermi, porque afinal o gap desse semicondutor tipo P não mudou, ele continua igual. Então, esse é simplesmente o raciocínio simétrico que a gente acabou de fazer para o semicondutor tipo N em contato com o metal, para o semicondutor tipo P em contato com o metal. Mas vocês notem aqui o aspecto importante é que eu preciso ter que a função trabalho do semicondutor é maior do que a do metal, num semicondutor tipo P,
e é menor do que a do metal num semicondutor tipo N. Aí vocês vão falar, professor, e o que, que acontece se a função trabalho do semicondutor tipo P for menor do que a função trabalho do metal, e eu colocar eles juntos? Bom, então, esse fluxo de elétrons do metal para o semicondutor, ele não é mais espontâneo. Concordam, gente? Então, se a banda de valência do semicondutor tivesse aqui, ó, os elétrons não iriam migrar de maneira espontânea do metal para o semicondutor. Vocês veem isso? Sim. Sim. Da mesma forma, aqui nesse caso, se eu tenho um semicondutor tipo N e a banda de condução desse semicondutor tipo N tivesse abaixo do nível de Fermi do metal, o fluxo de elétrons do semicondutor para o metal também não seria espontâneo. Então, eu não iria formar essa zona de depressão. Se eu trocar o sinal dessas funções trabalho, eu não formo zona de depressão. Aí, nesse caso, para injetar elétrons do metal no semicondutor, a gente precisa aplicar um campo elétrico. E essas são as junções ômicas, né? O contato ômico. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Mas muito bem. Então, vamos ver o que acontece no equilíbrio. Então, quando essa junção metal-semicondutor estiver em equilíbrio, a quantidade de elétrons que vai do metal para o semicondutor vai ser igual à quantidade de elétrons que vai do semicondutor para o metal. Então, essa corrente, ela varia exponencialmente com a barreira que existe para os elétrons irem de um lado para o outro. Então, para o elétron ir do semicondutor para o metal, a barreira que ele enfrenta é a barreira de potencial, que é o EV0, que está relacionada com a zona de depressão. Agora, para o elétron ir do metal para o semicondutor, a barreira que ele enfrenta é a barreira de Schottky. Então, essas barreiras aqui não são iguais, mas no equilíbrio, essas densidades de corrente têm que ser iguais. Então, vamos ver o que acontece fora do equilíbrio. Então, fora do equilíbrio, se a gente aplica um potencial direto, a gente vai reduzir a barreira de potencial. Então, a barreira de potencial vai passar a ser um EV0 menos V, onde V é um campo externo que eu estou aplicando, e ele funciona no sentido de reduzir o campo elétrico que foi formado aqui na zona de depressão. Né? Então, o semicondutor está ligado ao terminal negativo, e o campo resultante na zona de depressão é reduzido para V0 menos V. A banda de condução vai se curvar para baixo, porque eu tenho mais elétrons chegando aqui e passivando os núcleos doadores ionizados que tinham ficado por causa do contato. Mas a barreira de Schottky, pessoal, notem vocês, a barreira de Schottky, ela é dada pela função trabalho do metal menos a afinidade eletrônica do semicondutor. Ora, isso aqui não muda, gente.
Então, a afinidade eletrônica do semicondutor, ela não tem nada a ver com o encurvamento de bandas que surgiu aqui. A afinidade eletrônica do semicondutor, ela diz respeito simplesmente à energia da base da banda de condução em relação ao vácuo. E a função trabalho do metal, ela também não muda, porque ela depende só do nível de Fermi do metal, e o nível de Fermi do metal não muda quando eu aplico um campo externo. Né? Então, quando eu tenho uma barreira Schottky, eu consigo controlar o fluxo de elétrons para que ele seja unidirecional. Então, numa direção de campo, eu gero uma corrente elétrica, e se eu aplicar um campo oposto a esse, eu não gero uma corrente elétrica, porque a barreira de Schottky não muda. Tudo bem até aqui, gente? Sim, professor. Tá. Então, vamos lá. Vamos estimar esse fluxo de carga. Né? Então, no equilíbrio, a corrente J1 era igual à corrente J2. Então, a gente pode calcular essas constantes aqui, resolvendo essa equação. Esse C1 e esse C2. Só que agora, quando eu estou fora do equilíbrio, eu vou chamar de J3 a corrente que flui do semicondutor para o metal. Né? E ela é diferente de J2 porque a exponencial agora é V0 menos V. Né? Só que a gente pode calcular esse C2 por essa equação, e a corrente total, então, vai ser J3 menos J1. Então, essa expressão vai ficar com esse formato aqui. Simplesmente resolvendo essas equações aqui. Então, o fluxo de corrente vai ser esse C2, então a gente pode colocar esse C2 em evidência, e a corrente, portanto, vai ter esse formato aqui, pessoal. Né? Então, essa é a expressão da corrente elétrica numa junção Schottky. Né? Então, esse J0 é uma corrente de saturação de novo, ela está relacionada à barreira de potencial. Quando eu aplico um potencial direto, ou seja, positivo, essa exponencial aqui vai para zero, né? Desculpa, quando eu aplico um potencial reverso, essa exponencial aqui vai para infinito, essa corrente aqui, então, vai crescer indefinidamente. E quando a gente aplica um potencial no sentido contrário, aqui, eu preciso verificar se esse sinal de menos aqui está correto, tá, gente? Eu acho que está errado esse sinal de menos. Deixa eu verificar aqui, eu estou sem o livro.
ver. Eu vou olhar com calma se esse sinal negativo está correto. Porque por essa expressão aqui, quando o potencial é positivo, e vai para infinito, essa exponencial aqui se anula, e, portanto, a gente teria a corrente de saturação, J0. E quando esse potencial aqui for negativo, então eu vou ter uma exponencial positiva aqui, e aí esse termo cresce exponencialmente, né? Eu preciso ver se é essa... Mas, de qualquer forma, importante de vocês notarem aqui é que a gente tem na junção Schottky, de metal com semicondutor, o mesmo comportamento retificador que a gente tinha na junção PN entre dois semicondutores, né? Então, aplicando potencial numa direção, a corrente cresce exponencialmente, e na outra direção a corrente satura num valor muito pequenininho. Então, esse é um contato Schottky. Ficou claro, pessoal? Ficou sim, professor. Tá. Bom, vamos ver esse exemplinho aqui, ó. A corrente de saturação reversa numa junção Schottky é a mesma corrente que é dada pela equação de Richard Dushman para emissão termiônica com uma barreira de potencial φB. J0 é dada por BE, então aqui ele tem essa corrente termiônica de Dushman. Esse cara nos Estados Unidos sofreria. Alguém sabe o que é a expressão douche? Se eu não me engano, é babaca, não é? É, uma coisa assim. Então, o Dushman devia sofrer nos Estados Unidos. Muito bem. Então, essa aqui é a expressão. Que depende das características da junção metal-semicondutor. BE, para junções metal-semicondutor, entre outros fatores, depende na densidade de estados, relacionada à massa efetiva de portadores termicamente emitidos no semicondutor. Por exemplo, numa junção metal com silício tipo N, essa constante é da ordem de 110 ampere por centímetro quadrado por Kelvin quadrado. E para uma junção metal com silício tipo P, que envolve buracos, a constante é de 30 amperes por centímetros quadrados por Kelvin a menos 2. Então ele fala, considere uma junção Schottky entre tungstênio e silício tipo N, dopado com 10 a 16 doadores por centímetro cúbico. A área da seção transversal é de 1 milímetro quadrado, dada que a afinidade eletrônica do silício é de 4,01 eletronvolts, e a função trabalho do silício é de 4,55 eletronvolts, qual é a barreira teórica φB, barreira de Schottky, do metal para o semicondutor? Qual é a voltagem intrínseca dessa barreira, com nenhum potencial aplicado, e dada que a altura experimental da barreira de Schottky nessa junção é da ordem de 0,66 eV, qual é a corrente de saturação e qual é a corrente quando tem um campo direto aplicado de 0,2 volts através do diodo.
Então, vamos por partes. Bom, a barreira Schottky, como a gente discutiu, ela é definida como a função trabalho do metal menos a afinidade eletrônica do semicondutor, e nesse caso ele deu para a gente os dois, né? Então, ele deu aqui no enunciado para a gente a afinidade eletrônica do silício e a função trabalho do tungstênio. Então, a gente achou a barreira de Schottky, né? Aí depois ele pede qual é a voltagem intrínseca. Ele continua aqui que o valor experimental que ele deu ali no item C, que é 0,66 volts, que é maior que o valor teórico, isso é devido a diversos efeitos na interface metal-semicondutor, que estão relacionados a ligações pendentes, a defeitos, a materiais polares, por exemplo, né? Então, essas ligações pendentes, ou dangling bonds em inglês, vocês que estão fazendo o trabalho de transistores já devem ter visto que foi um grande problema ali para o Bardeen e para o Brattain. O grande trabalho deles foi descobrir esses níveis de defeitos nos contatos deles, né? Na verdade, pessoal, essa questão de como uma barreira Schottky é formada é uma questão ainda hoje ativa em engenharia elétrica, engenharia de materiais, e ela foi muito elucidada através de simulações computacionais. Então, é o tipo de problema que é muito difícil de determinar experimentalmente, e com simulações atomísticas a gente consegue ter um insight melhor disso. Bom, no item B ele pergunta o potencial, né? Então, o potencial seria está relacionado à função trabalho no metal menos a função trabalho no semicondutor, né? Então, o que a gente precisa estimar é essa função trabalho no semicondutor, né? Então, se a gente pega a expressão para concentração de elétrons livres num semicondutor, ela é dada por essa expressão aqui, né? Que é a banda de condução menos o nível de Fermi no lado N, essa constante multiplicativa. Então, no enunciado, ele deu para a gente a concentração de elétrons livres nesse semicondutor, nesse silício tipo N, que é 10 a 16. Ele falou aqui aqui, ó, silício dopado com 10 a 16 doadores por centímetro cúbico. Então, a gente consegue calcular esse fator multiplicativo NC para o silício. Ele está lá na tabela, no livro do Rezende também. Exponencial de EC menos EFN sobre KBT, que é 0,025. Então, invertendo essa equação, a gente obtém esse ΔE, né? E a gente pode usar a expressão que a gente obteve para a relação entre o potencial, que era o EV, né? Que era o φB, essa expressão a gente deduziu aqui. Lento aqui, pessoal, desculpem.
aqui, desculpa. E olha, a expressão que a gente está usando é essa aqui, né? Φ metal menos Qi, que vai dar EV0 mais EC menos EFN. Então, é essa expressão que ele está usando para calcular o potencial intrínseco que surgiu nessa junção metal-semicondutor. Por fim, o item C, nem lembro o que ele pede aqui no item C. No item C ele fala, dada que a altura experimental da barreira Schottky é 0,66 eV, qual é a corrente de saturação reversa e qual é a corrente direta quando um potencial direto de 0,2 volts aplicado ao diodo. Então, é só usar a expressão do diodo, que a gente também deduziu aqui, né, que é essa aqui. Então, o J0 é isso daqui, a gente já tem... A gente não tem essa constante aqui, mas ele deu para a gente o valor do φB. Então, se a gente substituir nessa expressão, a corrente de saturação, então, vai ser... Aqui ele está dando aquela constante C1, né, que é o ABE, T quadrado, vezes a exponencial da barreira Schottky sobre KBT. Então, a gente tem todos esses números aqui que o enunciado nos deu. Então, a gente tem que a corrente de saturação é 93 microampere, né? Desculpa, 0,94 microampere. 0,94 microampere. 10 a menos 6. Ou seja, muito pequenininha, né? Então, quando você tem uma junção Schottky entre um metal e um semicondutor, de novo, você pode aplicar um campo monstruoso que o fluxo de elétrons na direção do semicondutor para o metal vai ser sempre pequeno, né? Vai ser sempre pequeno. Isso porque a concentração de portadores no semicondutor é sempre limitada em relação ao metal. Agora, se a gente aplicar um potencial direto modesto, como 0,2 eV, 0,2 volts, desculpem, então, usando a expressão do diodo, então aqui ele responde, aquele sinal de menos nos meus slides estava errado, tá, pessoal? Então, é positivo mesmo. Eu vou corrigir os slides para colocar no TDIA para vocês. Agora, a gente tem que fazer essas contas aqui mesmo para... Aqui deve ter um sinal de menos. Enfim, eu vou rever com calma. Bom, então, a corrente passa a ser 2 miliamperes, que não é uma corrente muito grande, mas de qualquer forma eu estou aplicando um potencial bem pequenininho, de 0,2 volts aqui. Entenderam a ideia, pessoal? Sim? Não? Sim, professor, mas acho que fica mais claro a gente tentando fazer de novo, né, vendo a aula. Com certeza, gente. Acho que fica mais fácil. Com certeza, eu já falei para vocês, quando eu faço os exercícios,
as coisas são claras, espero, né, hopefully, mas é só quando vocês sentam que vocês veem onde estão as dificuldades. Muito bem. Então, agora, falando de contatos ômicos, então, eles acontecem no caso oposto. Então, quando eu tenho um semicondutor tipo N ligado a um metal, mas a função trabalho do semicondutor é maior do que a função trabalho do metal, o fluxo de elétron do semicondutor para o metal não é mais espontâneo. Então, eu não formo zona de depressão, né? E esse é o ponto todo. E quando eu tenho um semicondutor tipo P, com função trabalho menor do que a do metal, o fluxo de elétrons do metal para o semicondutor também não é mais espontâneo. Então, nesses casos eu não tenho barreira. A injeção de elétron do metal no semicondutor acontece para qualquer direção do potencial que você aplique. Então, você pode aplicar... por isso que a gente tem que aquele... contatos ômicos, o gráfico é U é igual a RI, que é completamente diferente do que a gente viu para o contato Schottky. Então, no contato Schottky, a gente tem o comportamento retificador, a corrente cresce exponencialmente para uma direção de campo e ela satura na outra. Num semicondutor ômico, é uma relação linear bonitinha que vocês viram no ensino médio, U é igual a RI. Tudo bem, gente? Ficou claro? Sim, professor. Sim. Tá. Então, vamos falar agora aqui de um primeiro tipo de célula solar. Depois a gente vai aprofundar em células solares, mas essa aqui é chamada de célula solar Schottky, usada quando você aplica um potencial direto. Então, aqui eu mostro que a radiação, ela excita elétrons da banda de valência do semicondutor para a banda de condução do semicondutor. E agora aqui a gente tem um potencial intrínseco na junção Schottky, e esse potencial ele empurra elétrons para o semicondutor e ele empurra buracos para o metal. Né? Ou seja, os elétrons do metal vão se recombinar com esses buracos, porque esses buracos aqui, eles não estão na banda de condução do semicondutor, eles estão na banda de valência. Então, eles estão abaixo. O fluxo de elétron do metal para o semicondutor... Oxe, Maria. Tá duro, hein? O fluxo de elétron do metal para o semicondutor, nesse caso, é espontâneo, porque o buraco tem energia mais baixa que o elétron no metal. Então, não tem barreira aqui, entenderam? Sim. Sim, gente. Uhum. Por outro lado, o elétron que foi gerado aqui na zona de depressão, ele vai migrar para o semicondutor, porque o potencial aqui da zona de depressão, ele empurra o elétron para cá. Então, pessoal, quando eu gero um par elétron-buraco, o grande perigo desse par elétron-buraco não gerar corrente elétrica, qual que é? Eles se recombinarem? Eles se recombinarem. Só que aqui nesse caso, eu tenho um potencial que leva o buraco para a esquerda e o elétron para a direita. Então, esse potencial aqui, ele gera para quebrar o exciton, para quebrar o par elétron-buraco,
e reduzir a chance de que esse par se recombine. Então, assim, eu estou gerando corrente elétrica a partir de radiação luminosa. Então, essa é a ideia de uma célula solar Schottky. Entenderam? Entendi, professor. Sim, sim. Legal. Agora, numa célula solar Schottky, você aplica um potencial reverso, olha só. Porque como o potencial reverso, ele se soma ao potencial da zona de depressão, então, a força que rompe o exciton, que joga o buraco para a esquerda e o elétron para a direita, ela fica mais forte ainda. E eu tenho uma segunda vantagem de usar um potencial reverso numa célula Schottky, que eu aumento o tamanho da zona de depressão. Então, a área que pode ser impregnada por esses fótons é maior ainda. Então, isso em geral é usado quando eu tenho um fotodetector, né? Então, um fotodetector, eu não preciso gerar corrente elétrica grande. O objetivo de um fotodetector não é gerar corrente grande, mas é ser extremamente sensível a variações na quantidade de fótons disponíveis, né? Então, quando eu tenho um dispositivo que aciona luzes quando escurece, por exemplo, eu uso esse tipo de fotodetector. Então, a luminosidade diminuiu um pouquinho, ele acusa, né? Ou quando eu tenho um detector de raio-x para aplicações médicas, ou para aplicações em astrofísica, ou aplicações em segurança nacional, né? Você quer um detector de radiação gama. Então, em geral, eles funcionam no modo reverso, né? O fotovoltaico, ele funciona no modo direto, porque aí eu preciso de uma corrente grande. Entenderam, pessoal? Sim. Não é engenhoso? É muito engenhoso. Um monte de gente inteligente pensou nesses dispositivos. E quando a gente olha, a gente fala, putz, isso tudo é tão óbvio, né? Por que eu não pensei nisso e ganhei milhões? Pois é óbvio depois que alguém pensa. Muito bem. Bom, rapidamente eu vou falar para vocês de heterojunções, a gente vai falar mais de heterojunções na aula seguinte. Mas quando a gente tem uma heterojunção, então aqui no caso eu tenho uma liga de arseneto de galho com alumínio, tipo P, com arseneto de galho dopado, tipo N, né? Então, a liga de arseneto de galho-alumínio, ela forma uma junção muito boa com o arseneto de galho. Elas têm estrutura cristalina semelhante, parâmetro de rede semelhante. Então, é uma junção muito boa. Agora, quando você faz liga de arseneto de galho com alumínio, você controla com eficiência o tamanho do gap do material, dependendo da proporção de alumínio que você coloca. Então, aqui no caso, eu tenho um gap maior na liga de arseneto de galho-alumínio do que eu tenho no arseneto de galho puro, né? E nesse caso aqui, a gente está formando uma heterojunção em que a banda de valência do arseneto de galho-alumínio está mais baixa que a banda de valência do arseneto de galho. E a banda de condução do arseneto de galho-alumínio está mais alta que a banda de condução do arseneto de galho tipo N, né?
Então, aqui nesse caso, pessoal, né, eu tenho excesso de buracos aqui, eu tenho poucos buracos aqui nesse material tipo N, né? Então, a gente vai ter um fluxo de buracos, né, da liga arseneto de galho alumínio para o arseneto de galho dopado, e a gente tem elétrons aqui no arseneto de galho que não vão migrar para o arseneto de galho alumínio, porque a banda de condução está num nível mais alto, né? Então, aqui, os buracos que vão migrar do arseneto de galho alumínio para o arseneto de galho vão gerar uma zona de depressão. Isso vai gerar, então, esse poçozinho de potencial aqui, que vai bloquear o fluxo de mais buracos do arseneto de galho alumínio para o arseneto de galho, né? Então, nessa região aqui, então, eu vou formar de novo uma zona de depressão. Então, no arseneto de galho, eu tinha aqui doadores que receberam agora buracos, né? Então, eles estavam positivos, eles vão ficar neutros. E a gente vai formar, então, uma zona de depressão aqui, né? E aqui, do lado do arseneto de galho, para o lado do arseneto de galho alumínio, eu tenho uma barreira de potencial mesmo, que impede o fluxo de elétrons, né, do EC1 para o EC2. Bom, a gente consegue calcular essa variação entre a banda de condução dos materiais, é simplesmente a gente pegar a energia de afinidade, né, longe da junção. Então, isso vai me dar esse delta EC. Esse encurvamento de bandas aqui, ele vai estar associado a outros termos que a gente vai discutir na próxima aula, né? Enfim, então essa é a situação complexa quando a gente tem heterojunções, tá? Aqui eu estou mostrando um outro tipo de heterojunção. Então, aqui agora eu tenho arseneto de galho alumínio dopado tipo N, ao invés de ser tipo P, né? O arseneto de galho tipo N também. Então, aqui nesse caso, a banda de condução da liga arseneto de galho alumínio, ela está acima da banda de condução do arseneto de galho. Então, o fluxo de elétrons ocorre do arseneto de galho alumínio para o arseneto de galho. Quando esse fluxo de elétrons ocorre, eu vou ficar aqui com núcleos doadores que ficaram agora para trás, então eles têm carga positiva. Eu vou ficar com núcleos aqui que também agora foram neutralizados, então a banda de condução no lado do arseneto de galho, ela se encurva para baixo, né, porque esse material ficou agora mais intrínseco. Então, vai surgir aqui uma barreira de potencial. Tá? Isso a gente vai discutir com mais atenção na próxima aula. Muito bem, gente. Temos perguntas até aqui? Por enquanto, não, professor. Tá bom. A aula terminou. É só hoje. sobre o vídeo. O senhor vai abrir alguma atividade no dia ou a gente envia por e-mail? Não, eu vou abrir a atividade, senão eu morro louco. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguma questão, gente? Não? Eu já vou abrir aqui a atividade.
Vocês têm algum professor que está usando o Moodle, pessoal? Eu tenho o André. O Ferlauto? Isso. E vocês gostam mais do Moodle que do Tidia ou tanto faz? Para mim é indiferente. Eu já sou bem É, acostumada com o dia, então para mim para também. mim O que eu tanto não faz gosto é também. do Siga. O Siga é unanimidade, ninguém gosta dele. É, o SIG é bem complicado mesmo. É bem horrível. Mas o Moodle vocês não veem vantagem, então. Não, no Tidia tá bacana. Tá, Não, tanto sim. Bom, pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Vocês querem fazer aula na quinta ou vocês querem ficar livres para terminarem o seminário? Ah, eu acho que a ideia de ficar livre para terminar o seminário e quem, tipo, já terminou e tirar a dúvida é bacana sobre a lista. Pode ser. Então, combinado. A quinta-feira eu não vou dar aula para vocês, eu vou estar disponível para tirar dúvidas. Ah, e uma outra questão, professor. No vídeo, a gente pode colocar no YouTube como não listado e submeter o link? Ah, tá, desculpa. Então, olha, pode, mas eu quero deixar os vídeos disponíveis para os colegas, porque a ideia é que vocês aprendam uns com os outros. Então, pode pôr não listado, mas eu vou divulgar os links depois para a turma. Belezinha. Não façam o vídeo para crianças, porque se vocês colocam que o vídeo é para crianças, eles têm umas limitações ali. Eu não acho que as crianças estão interessadas nos vídeos de vocês. Menos... Colocar o link do YouTube. Tá? Só não pode pôr o vídeo privado, né? E E como eu pedi, pessoal, como eu não conheço a voz de vocês, eu peço para todo mundo deixar o vídeo filmando o próprio rosto durante a apresentação, tá? Para eu poder associar vocês ao trecho da apresentação. Tá bom, professor. Mais alguma questão, Ana? acho que é só isso. Por favor, use um título diferente. Então, eu já criei uma atividade, Giovana. Tá bom, professor. Você ficou me cobrando e eu já tinha criado a atividade. Não tinha aparecido aqui para mim, não. Não? Eu acho Não, que até verifiquei antes de perguntar. eu acho que ela tá lá, mas ela tá sem data final, alguma coisa assim. Será que é do Eu cheguei a quadrimestre dar uma olhada passado? na lista. É isso aí. Pode ser. Ah, é do quad passado. São vocês. Giovana Barata. Já é a turma de vocês.
Eita, Maria. Pronto, agora foi. Certo, gente? Tá certo, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite, Obrigada. professor. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite.